Ao longo de um único dia nas ruas de Nova York, um grupo de adolescentes vive intensamente entre sessões de skate, festas, amizades, relacionamentos casuais, acreditando que nada pode interromper sua sensação de liberdade. Paralelamente, uma jovem faz uma descoberta devastadora. Ela foi infectada pelo HIV e inicia uma corrida desesperada para encontrar o rapaz com quem se relacionou e impedir que outras pessoas sejam expostas ao vírus. Mas isso é só o pano de fundo. Pois é, cara. Que é um retrato cru, provocador e inquietante da juventude dos anos 90, abordando temas como sexualidade, responsabilidade, vulnerabilidade e as consequências de decisões impulsivas em uma época que o HIV ainda era cercado pelo medo, desinformação e estigma. Mesmo depois de 3 décadas, esse filme continua provocando exatamente a mesma reação. Algumas pessoas consideram uma obra-arte do cinema independente. Outras afirmam que ele jamais poderia ter sido produzido. Esse filme revelou futuros astros de Hollywood. Foi escrito por um jovem de apenas 19 anos e dirigido por um fotógrafo conhecido por registrar o lado mais, vamos dizer, sombrio da juventude americana e causou tanto desconforto que muitos cinemas simplesmente se recusaram a exibi-lo. O curioso é que esse filme não tem monstros, não tem explosões, não tem perseguições. O que ele mostra é algo mais perturbador, vamos dizer assim. A sensação de que tudo aquilo poderia estar acontecendo aí do seu lado, no seu bairro. E acontece, inclusive. Acontece até hoje. E talvez seja exatamente por isso que 30 anos depois, Kids continua sendo um dos filmes mais debatidos da história do cinema. Mas afinal, por que um filme independente, feito com pouco dinheiro e praticamente sem estrelas, conseguiu marcar uma geração inteira? Será que toda a polêmica faz sentido? Ou o tempo acabou mudando completamente a forma como enxergamos essa obra? E hoje, amigos, vamos revisitar os bastidores, conhecer as histórias do elenco, descobrir curiosidades inacreditáveis e entender por que Kids continua sendo um dos filmes mais controversos já produzidos. Tudo sobre o polêmico e chocante Kids. Shut the fucking door! Aqui, hoje, no Território 2R. Pessoal, para quem ainda não conhece o Território 2R, aqui a gente vai muito além de simplesmente contar a história de um filme. A ideia é mergulhar nos bastidores, descobrir curiosidades, entender o contexto da época e mostrar detalhes que muitas vezes passam despercebidos. É fundamental que vocês deixem seu like, porque ele ajuda muito o canal a alcançar mais apaixonados por cinema. E se você ainda não é inscrito, aproveita para fazer parte da nossa comunidade. Toda semana aqui tem vídeo novo sobre filmes que marcaram a época, produções cult, ficção científica, clássicos, terror, que tem de tudo. Agora sim, vamos voltar para 1995. Quando pensamos em Nova York e dos cinemas dos anos 90, normalmente lembramos dos grandes clássicos, das grandes produções, Táxis Amarelos, Arranha-Céu, Central Park, Times Square. Mas existia uma cidade completamente diferente daquela mostrada pelos grandes estúdios. Uma cidade formada por adolescentes que passavam os dias andando de skate, ouvindo hip hop, ocupando praças, fumando, bebendo, vivendo sem supervisão e criando aí uma cultura própria. Era um universo que praticamente não aparecia nas telas naquela época, e foi justamente ali que nasceu Kids. O filme ele não foi criado dentro de um escritório em Hollywood. Ele nasceu nas ruas. E isso faz completa diferença, porque desde o primeiro minuto, a sensação é de que não estamos assistindo a um filme tradicional. Parece que alguém simplesmente pegou uma câmera e resolveu acompanhar um grupo de jovens durante um dia qualquer. O começo do filme, aquela cena do beijo já é diferente de tudo. Já. Alguém te acompanhando ali, assim, apenas espiando. Essa sensação de realidade, ela não aconteceu por acaso. Ela foi cuidadosamente construída. E para entender isso, precisamos conhecer o homem que dirigiu esse filme. Antes de dirigir Kids,
Larry Clark era um nome aí já conhecido, mas não muito no cinema, vamos dizer assim. Ele era fotógrafo e um fotógrafo assim muito diferente dos demais. Enquanto muitos registravam paisagens bonitas, celebridades ou moda, Clark escolheu voltar sua câmera para um universo que quase ninguém queria mostrar. Por anos, ele fotografou jovens envolvidos em drogas, violência, sexo, criminalidade. Seu trabalho mais famoso foi o livro Tulsa, lançado em 1971. As imagens eram bem cruas, que muita gente chegou a acreditar que aquilo nem deveria ser publicado. Mas exatamente essa sinceridade brutal acabou transformando o livro em um marco da fotografia documental. Larry Clark nunca teve interesse em romantizar seus personagens. Também não queria julgá-los. Ele simplesmente colocava a câmera diante deles e acontecia naturalmente. E deixava que o espectador tirasse suas próprias conclusões. Essa filosofia acompanharia toda a sua carreira. Quando decidiu fazer seu primeiro longa-metragem, Clark sabia exatamente o que queria. Ele não queria atores famosos, não queria cenários luxuosos e nem diálogos com carinha de roteiro, né? Ele queria pessoas reais, falando como pessoas reais, vivendo como pessoas reais. Mas havia um pequeno problema. Ele ainda não tinha uma história. E é aqui que entra um jovem completamente desconhecido e mudaria todo o rumo desse projeto para sempre. Imagine a cena. Você é um diretor procurando uma história. Quer fazer um filme totalmente diferente de tudo que Hollywood está produzindo. De repente alguém lhe apresenta um rapaz de 19 anos e sem nenhuma experiência como roteirista. Sem filmes no currículo, sem nenhuma garantia que aquilo daria certo. Esse rapaz era Harmony Corrine, nascido na Califórnia, mas vivendo em Nova York. Corrine frequentava exatamente os lugares onde Larry Clark buscava inspiração. Que onde que era? Pistas de skate, praça, ruas e bairros onde adolescentes passavam horas longe da supervisão dos pais. Clark percebeu rapidamente que Harmony conhecia ali de letra aquele universo por dentro. Não era alguém escrevendo sobre adolescentes, era alguém escrevendo como um adolescente. Foi então que Larry fez um pedido simples. Escreva exatamente o que você vê, sem censura, sem tentar agradar produtores, sem pensar em bilheteria. Apenas escreva. O resultado foi um roteiro curto, direto e extremamente desconfortável. Não existia um grande herói, não havia uma jornada tradicional. E também não existia um final pensado para fazer o público sair feliz do cinema. Muito pelo contrário. Não, é o preto no branco, né? Era praticamente um recorte ali da vida. Como se o espectador acompanhasse um único dia na rotina daqueles jovens. Essa estrutura incomum confundiu muita gente na época. Alguns críticos diziam, mas onde está a história? A história era a própria realidade, e isso tornava o filme muito mais impactante. Que coisa, né? A história tá ali, né? Na cara de todo mundo. E o pessoal... É porque tem que seguir a linha do trem ali, né? Então, nossa, velho. Você inovou um pouquinho... Já era. Meu Deus, a pessoa não consegue perceber. Pois é. Outro segredo do realismo de Kids estava na escolha do elenco. Larry Clark não queria rostos conhecidos. Na verdade, ele queria exatamente o contrário. Ele queria pessoas que carregassem aquela linguagem do jeito de andar, falar e de se vestir. Por isso, grande parte do elenco foi encontrada nas ruas de Nova York. Skatistas e jovens da cena underground da época. Pessoas sem qualquer experiência profissional diante das câmeras. E essa decisão mudou completamente o resultado do filme. Os diálogos não pareciam decorados, as conversas fluíam naturalmente em muitos momentos. Os atores improvisavam expressões, gírias e pequenas reações. Isso fazia o espectador esquecer que estava vendo uma obra de ficção. Era quase como assistir um documentário, né? Mas alguns nomes acabaram aí seguindo caminhos muito diferentes um do outro depois dali. Antes de Kids, quase ninguém sabia quem era Chloe Sevigny, a atriz que interpretava a Jane. Foi uma descoberta por acaso e chamou a atenção pelo jeito espontâneo diante das câmeras. O filme abriu portas para ela. Nos anos seguintes, a Chloe construiu uma carreira respeitadíssima no cinema independente e em grandes produções. Recebeu indicações aos principais prêmios da indústria e se tornou uma das atrizes mais admiradas da sua geração. Curiosamente,
Mesmo com tantos trabalhos importantes, muita gente ainda associa o seu nome imediatamente a Kids. Eu, por exemplo. Foi então. Isso mostra o tamanho da marca que o filme deixou. Outra descoberta inesperada foi Rosário Dawson, que também era praticamente uma desconhecida quando participou de Kids no papel de Ruby. Anos depois, seu currículo passaria a incluir grandes produções de Hollywood, filmes de ação, dramas, animações e séries de enorme sucesso. Poucos imaginavam, durante aquelas filmagens, que estavam diante de uma futura estrela de Hollywood e realmente se tornou mesmo, né, Pô, cara? eu gosto muito dela. Leo Fitzpatrick interpretou o Telly, um personagem que até hoje provoca debates intensos entre os espectadores. No começo do filme já tentando levar a menininha pro Cara, é abate, já sem safado vergonha. Depois de Kids, continuou trabalhando como ator, principalmente em filmes independentes e séries de televisão. Embora nunca tenha buscado aí o estrelato tradicional de Hollywood, tornou-se um rosto conhecido entre os fãs do cinema alternativo. Ele preferiu ficar naquele caminho, né? O Justin Pearce interpretou Casper. Seu carisma chamou atenção imediatamente, né? Infelizmente, sua história teve um desfecho triste. Em 2000, apenas 5 anos após o lançamento do filme, Justin morreu aos 25 anos de idade. A notícia abalou colegas, fãs e pessoas que acompanharam o início de sua carreira. Entre todos os jovens que aparecem em Kids, Harold Hunter talvez tenha sido o que mais representou a alma do filme. Ele não era apenas um ator interpretando um skatista. Ele já era um ícone das ruas de Nova York. Sua autenticidade ajudou a dar ao filme o realismo que impressiona até hoje, mas infelizmente em 2006, aos 31 anos, ele morreu decorrente de um ataque cardíaco provocado por uma overdose. Mas o seu nome continua sendo reverenciado por skatistas do mundo inteiro. Eu gostava daquela cena que ele ficava em pé na beira da piscina e ficava batendo o bingolim pra... Pare. Existe uma pergunta que muitos espectadores fazem até hoje. Por que Kids parece tão realista e verdadeiro? As filmagens aconteceram em localidades reais, nada de grandes estúdios, nada de cenários gigantescos. Também nem pedia isso, né? Pô, ia ficar um filme das artificial, ruas. né? E as ruas eram também de verdade, os apartamentos eram de verdade, as praças estavam cheias de pessoas reais passando ao fundo das cenas e também tudo que eles estavam fazendo ali era de verdade. Além disso, Larry Clark incentivava um clima extremamente natural entre os atores. Em vez de repetir dezenas de vezes cada tomada, muitas cenas eram registradas quase como aconteciam. A câmera acompanhava os personagens de perto. Às vezes parecia até que estavam caminhando junto com eles. A fotografia também colaborava muito para essa sensação documental. Não havia iluminação exagerada, nem enquadramentos sofisticados chamando atenção para si mesmo. Tudo parecia simples, mas essa simplicidade era cuidadosamente planejada. O objetivo era fazer o espectador esquecer completamente que existia uma equipe de filmagem. E é justamente por isso que tantas pessoas saíram do cinema acreditando que tinham assistido aí a algo muito maior do que uma obra de ficção. Que na verdade de ficção não tem nada, né? Pra essa época, pra esse Não tem, recorte da não vida tem. ali, não. Nessa parte, chegaremos no momento que transformou Kids em um fenômeno mundial. Sua estreia, a enorme polêmica, a reação da crítica, a classificação indicativa, as discussões que dominaram a imprensa e que por 30 anos esse filme continua sendo assistido. Bom, imagine aí você ser um distribuidor de cinema em 1995. Você assiste a um filme independente com um baixíssimo orçamento, cara. Quase nenhum ator conhecido, sem explosões, sem efeitos especiais, sem um romance tradicionalzinho ali, tudo floridinho, bonitinho, e sem um final feliz. Mesmo assim, quando as luzes da sala de cinema se acendem, ninguém consegue parar de falar sobre ele. Foi exatamente isso que aconteceu com Kids. Antes mesmo de chegar aos cinemas, o filme já estava gerando discussões. Quem assistia às primeiras exibições já saía dividido. Alguns diziam, esse é um dos filmes mais honestos que eu já vi. E outros respondiam, isso aqui nem deveria ter sido filmado. E quanto mais as pessoas discutiam, mais curiosidade o filme despertava. E aquela velha regra do cinema se confirmou mais uma vez. Às vezes, a maior propaganda não é o comercial, e sim
a polêmica. Sim, o boca a boca, ali todo mundo falando, isso cresce Claro. muito rápido. Muito ligado. E boca a boca, Então, deixa tudo. Ótimo. Mas existia um enorme obstáculo. Nos Estados Unidos, os filmes recebem classificações indicativas. E existe uma classificação que praticamente funciona como uma sentença de morte para um lançamento comercial. Editor, põe grandão aqui na tela, ó. A famosa NC-17. e lá é respeitada, né? É. Não é que nem aqui que a indicação é 18 anos e você Você vê... vai com criança de vai com colo. seu filho de 11 anos assistir o filme. Essa classificação impede a entrada de menores de 17 anos, mesmo acompanhados pelos pais. Parece apenas um detalhe, mas não era não. Na prática, muitos cinemas simplesmente recusavam filmes com esse selo. Cara, alguns jornais nem aceitavam anunciar produções classificadas dessa maneira. Ou seja, receber um NC-17 significava perder público antes mesmo da estreia do filme. E foi exatamente isso que aconteceu com Kids. Mas a produtora encontrou uma solução inesperada. Em vez de aceitar oficialmente a classificação, lançou o filme sem classificação. Foi uma decisão ousada e acabou aumentando ainda mais a curiosidade. Porque, afinal, se um filme era forte demais, até para o órgão responsável pela classificação, o que tem nesse filme, Pois cara? é, cara. Vamos assistir, né? É difícil encontrar outro filme dos anos 90 que tenha dividido tanto a opinião da crítica como foi Kids. De um lado, havia jornalistas que o chamavam de uma obra-prima. Eles elogiavam justamente aquilo que incomodava muita gente: o realismo e a ausência de glamour. A coragem de mostrar uma juventude bem distante dos clichês hollywoodianos. Para esses críticos, Larry Clark havia conseguido capturar um retrato quase documental de uma geração. Mas havia o outro lado. Alguns consideravam o filme excessivamente provocador. Outros diziam que ele confundia realismo com choque. E havia quem afirmasse que a obra ultrapassava os limites éticos. Mas essa foi a ideia do Clark, né? Claro, tá certo. Curiosamente, essas críticas nunca impediram que o filme crescesse. Na verdade, ajudaram, né? Exatamente. Porque todo mundo queria descobrir quem estava certo. Era genial ou era um desastre? E a única maneira de responder era assistindo. Talvez o aspecto mais interessante de Kids seja que ele nunca tentou agradar todo mundo. E continua acontecendo até hoje. Quem gosta do filme costuma dizer que ele mostra uma realidade dura, sem enfeites. E quem não gosta afirma que ele é excessivamente desconfortável. O curioso é que nenhum dos dois lados consegue ignorar esse filme, cara. Na época ele era único. Hoje em dia o cinema francês tem muitos filmes assim, né? Mas nessa época, cara... Aliás, há muito tempo a gente fez um episódio sobre o cinema francês. Que é brilhante, né? Que é, cara, o link tá na descrição aí. É muito raro encontrar alguém que simplesmente diga: ah, é um filme qualquer. Não. Quase sempre existe uma reação forte. Achar que Kids é um filme qualquer, o cara não É, tem o cara noção é um nenhuma, idiota, né? É um paquidérmio, cara. E essa é uma das maiores vitórias de Larry Clark. Ele fez um filme impossível de ser indiferente. Quando Kids estreou, boa parte das discussões era sobre o conteúdo do filme. As perguntas eram mais ou menos assim: isso é pesado demais? Isso deveria passar no cinema ou na sessão da tarde? Será que as pessoas vão entender a mensagem? Não, uma galera não entendeu. Não mas... entendeu. 30 anos depois, as perguntas mudaram completamente. Hoje, muitos espectadores assistem pensando em outra coisa. Como esse filme foi produzido? Como aqueles jovens foram escolhidos? Como foi a experiência deles durante as gravações, que foi bem realzona mesmo. Cara, da hora. Ou seja, o debate deixou de ser apenas sobre a história, passou a incluir também os bastidores da produção. E isso mostra como o tempo muda completamente a maneira como enxergamos uma obra. Você provavelmente já sabia que Kids causou polêmica, mas talvez não conheça algumas dessas histórias. A primeira delas, o orçamento, aproximadamente $1,5 milhão. Mesmo sendo um filme independente, ele arrecadou várias vezes esse valor e provou que produções pequenas também podiam conquistar espaço.
Uma curiosidade mais impressionante é que, durante muitos anos, diversas pessoas acreditaram que algumas cenas eram improvisadas do começo ao fim. Na realidade, Larry Clark trabalhava em uma mistura curiosa. Existia, sim, um roteiro, mas ele dava liberdade para que os atores falassem com suas próprias palavras. E esse equilíbrio entre planejamento e espontaneidade criou uma identidade única para esse filme que eu acho incrível. É justamente por isso que até hoje muita gente diz: não parece que estou vendo um filme, parece que estou espiando a vida de alguém. Mas existe uma pergunta ainda mais interessante. Depois de 30 anos, Kids envelheceu bem? Ou ele continua provocando aí porque ainda tem algo importante para passar para a galera? 30 anos se passaram. O mundo mudou. A internet mudou a forma como os jovens se relacionam. Os celulares substituíram as esquinas, as redes sociais substituíram boa parte da convivência presencial. Mas existe uma pergunta que continua viva. O filme Kids ainda funciona? A resposta depende de quem está assistindo. Para alguns, ele envelheceu como um registro quase histórico de uma juventude que já não existe mais. É uma cápsula do tempo dos anos 90, das roupas, da linguagem, do skate e da música. Da Nova York antes da transformação urbana que veio nos anos seguintes. Mas para outros, o filme continua atual, justamente porque fala de temas que nunca deixaram de existir. A busca por aceitação, a impulsividade da adolescência, a sensação de invencibilidade típica da juventude. E irresponsabilidade. E é isso que arregaça, né? E a dificuldade que muitas gerações têm em conversar abertamente sobre assuntos delicados. E talvez seja por isso que Kids continue provocando debates, episódios de YouTube, por exemplo. Tá aqui, né? Ele não entrega respostas, ele obriga o espectador a encontrar. Ele não dá o peixe, ele dá a varinha lá pra você ir pescar. Lá ele dá a vara. Poucos filmes independentes conseguem atravessar 3 décadas permanecendo relevantes, e Kids conseguiu. Mesmo quem nunca assistiu ao filme, provavelmente já ouviu alguém dizer: é um daqueles filmes que todo cinéfilo deveria conhecer. Mas cara. Se você não assistiu, cara. Sim, perde seu tempinho, assiste sim, é muito bom. Seu impacto pode ser percebido em diversas produções independentes lançada nos anos seguintes. Ele foi referência para muito filme. E muitos diretores passaram a buscar uma fotografia mais natural depois desse filme aí. Um elenco menos perfeito, diálogos espontâneos e histórias que parecem arrancadas diretamente das ruas, e eram mesmo. Além disso, o filme ajudou a consolidar a carreira de Larry Clark como um diretor com uma identidade própria. Depois de Kids, ele continuou explorando personagens marginalizados e histórias desconfortáveis, sempre mantendo essa visão e esse estilo cru e direto. Já Harmony Corrine transformou aquela estreia impressionante em uma carreira marcada pela sua originalidade. Filmes como o canal recomenda muito aqui, Gumo, Julian Donkey Boy e anos depois Spring Breakers provaram que ele nunca teve medo de desafiar o público, gostando ou não dos seus filmes. É impossível dizer que o Harmony Corrine faz cinema comum. E tudo começou aqui, com um roteiro escrito aos 19 anos. Existe algo curioso sobre Kids. Muitos filmes polêmicos acabam sendo esquecidos com o tempo. Eles chocam durante alguns meses ou alguns anos aí, né? E depois desaparecem. Com Kids aconteceu exatamente o contrário. Quanto mais os anos passaram, mais ele passou a ser estudado. Hoje ele aparece em listas de filmes independentes importantes. É tema de artigos, documentários e debates sobre cinema. Isso mostra que a sua importância vai muito além da polêmica. Bom, no fim das contas aí, talvez a maior força de Kids seja justamente nunca ter tentado agradar ninguém. Ele não procura convencer o público. Não explica seus personagens. Ele não aponta heróis e nem vilões. Ele apenas coloca uma câmera diante de uma realidade e deixa que cada espectador tire suas próprias conclusões. E é aí que tá a força da parada, cara. Porque filmes feitos apenas para chocar costumam ser esquecidos, mas filmes que fazem perguntas difíceis continuam sendo discutidos décadas depois. E é por isso que depois de 30 anos da sua estreia,
Kids ainda desperta curiosidade e ainda provoca muitos debates. E continua sendo um daqueles filmes que depois que terminam, permanecem na cabeça muito mais tempo do que os seus 90 minutos de duração. Talvez você assista e ache sim uma obra-prima. Ou talvez considere um filme difícil de entender. Eu achei impactante demais o final. Eu também. O final, cara, é Sim, punk, é punk. Cara, eu não vou Deixa falar quieto. nada. E tá tudo bem. O mais interessante é que praticamente ninguém sai indiferente. E talvez seja o maior legado que uma obra de arte possa deixar. Agora queremos saber a sua opinião. Você já assistiu Kids? Como foi a sua experiência? E para quem ainda não viu, depois de conhecer toda essa história, porque não teve nenhum spoiler, né? Ficou com vontade de assistir? Conta pra gente aqui nos comentários. Pode ter certeza que todos os comentários aqui a gente lê e responde. Responde, sejam eles bem grosseiros, como são às vezes ou não. Se você gostou desse episódio e quer mais vídeos sobre filmes cult, clássicos, produções polêmicas, que tem muitas, e obras que marcaram a história do cinema, deixa seu like aqui, vai, ajuda o Território 2R. Vocês fazem o canal. Muito obrigado por estarem até aqui com a gente. Então, a gente se vê na próxima semana, porque cinema e heavy metal sempre, galera.